mais uma edição do programa Moçambique no Coração, neste dia que se pretenda que seja de muita alegria, como também de muita vivacidade. Logo no começo tive aqui um percalço com a minha lapela, por isso desculpa-me, telespectador. Os diretos são mesmo assim, acontece de tanta coisa e hoje foi uma partida que a minha lapela aqui pregou-me. Mas para quem nos vê dos quatro cantos do mundo, sinta-se cumprimentado, e para quem nos vê aqui do solo pátrio, o abraço é extensivo. Para esta edição, telespectador, vamos trazer uma proposta imperdível, ou várias propostas imperdíveis. Vamos estar com um grupo de estudantes que vem falar um pouco do ensino superior, e não só, vamos ter aqui um escritor que mais daqui a pouco vai lançar uma obra literária. A música também fará parte de nós, com um grande músico, o embondeiro, deixe-me assim dizer, ele que canta e encanta, chega-nos das bandas da Manhiça. Ele com certeza tem uma palavra aqui a dizer e a deixar ficar para si, telespectador, no que concerne a música, no que concerne ao legado que tem a partilhar consigo. Vamos também ter artesanato no nosso Moçambique no Coração. Então, mais motivos para que fique desse lado. Vamos conhecer aqui quem são os convidados que temos para esta primeira parte do nosso programa. Sintam-se cumprimentados e vamos nos apresentar lá para casa, não é? Vamos começar pela Maria. Bom dia, eu chamo Maria Eduarda Jambo, sou estudante de Direito da UDEM e estou aqui hoje para abordar acerca deste tema que é muito importante, e também porque a educação deve ser o nosso foco. E é Exato. um tema demasiado importante. E ambos fazem parte de uma associação, não é? Exatamente. Fazem parte de uma associação. Vamos vincular a este respeito como é fazer parte de uma associação, e quando falamos do ensino superior é sempre bom. Depois temos o Noel. O Nobel, não Noel, o Nobel. Nobel, sim. Saudações. Nobel da Paz. Certamente. Saudações a todos os telespectadores. Chamo-me Nobel Demand, estudante... E não da paz, como eu havia dito. Eu, quando disse aqui paz, telespectador, era apenas uma brincadeira também. Certo. Ainda o telespectador haveria de registrar Nobel da Paz. De facto, Exato. De facto, concordo. Nobel Francisco Edson Demand. Estudante de Administração e Gestão de Empresas pela UDM. Estou aqui hoje para discutirmos um tema extremamente importante que o nosso país precisa bastante desse debate. Não só do ponto de vista do debate, como também do ponto de vista do funcionamento do nosso país. E vamos abordar alguns assuntos aqui importantes que têm a ver com a economia por aí fora, acredito eu. Muito bem, não só com a economia, a cultura também. De facto. Vocês são estudantes, então devem trazer um pouco disto. De facto. Tá bom? Jasmine. Sintam-se todos cumprimentados. Chamo-me Jasmine Macia, sou vice-presidente da Associação de Estudantes e estou a cursar agora o 7º semestre do curso de Contabilidade e Autoria. Muito bem. E como é que vai? Como é que vai o curso? Vai muito bem. Muito bem. Vai muito bem. Exato. Muito bem. Qual é o contributo que a Jasmine acha que vai dar ao país? Findo a formação. Gostaria de contribuir da forma mais positiva possível na economia do país, que carece de mais apoio por conta dos empresários. Então, gostaria de contribuir dessa forma e alavancar a economia do nosso país, produzindo mais empregabilidade, apoiando mais os jovens, porque nós jovens precisamos mais de apoio, e acredito que sim, dessa forma. Muito bem. Eu já volto a vocês, que é para darmos o pontapé de saída nesta que vai ser a nossa conversa. Isto é apenas um aperitivo, está bem? Mas daqui a pouco eu venho, porque a conversa pretende que seja amena, a conversa de café, de amigos que encontram-se numa tasca assim a um final de semana, a um domingo à tarde, e estamos ali a conversar a respeito de vários assuntos, tá bom? Porque do outro lado, telespectador, tenho este escritor. Ele chama-se Miguel e vai poder conversar aqui com todos a respeito da arte do bem saber escrever. Miguel, é um prazer tê-lo também no nosso Moçambique no Coração, para falarmos um pouco deste lado, desta expressão que eu gosto, que é a literatura. Muito bem. Eu quero honrar este momento, primeiro a Deus, pelo dom da vida, pela saúde, e de seguida também saudar
aos telespectadores que agora nos assistem, nos acompanham, aos internautas e saudar também toda a equipe técnica da TVM, dizer que é uma honra estar aqui, principalmente neste programa. Ser escritor em Moçambique é um desafio porque é um desafio não só no contexto moçambicano, mas sim no contexto africano, porque a África é tida como, até hoje, pessoas de pouca literacia, são poucos que até então escrevem, são poucos que têm a cultura de ler, portanto isso acaba de certa forma desencorajando muitos pensadores e pronto, é um desafio, mas eu quero acreditar que com o tempo as pessoas vão de certa forma familiarizando-se com a ideia de escrever, com a ideia de ler, porque há quem diga que o homem que não conhece a sua história está fadado a errar. Portanto, nós é que escrevemos a nossa história e nós é que fazemos a nossa história. E por falar em escritas, e vai lançar brevemente a sua obra literária, depois vai-me dizer se é a primeira, se é a segunda, ou se já tem umas tantas no prelo ou para trazer. Eu quero dizer agora que o professor Dr. Severino Nguenha lançou recentemente uma obra literária intitulada Filosofia Africana em Fragmentos, não é? Só o título já é sugestivo. Já é sugestivo, portanto, porque Nguenha não só ele lança esta obra, eu lembro-me que quando eu estava na Universidade Pedagógica, em 2017, ele também lançou uma obra, A Possibilidade ou a Impossibilidade dos Momentos Moçambicanos. Foi uma obra muito interessante, por acaso ele foi meu professor, é um homem é um sabichão, como a gente tem dito por aí, e realmente a filosofia africana está em fragmento por uma simples razão, também secundar com a obra de Fabien Ibussi Bulaga, um dos grandes pensadores africanos. Ele escreve essa obra falando sobre la crise du monde, uma expressão em francês que quer dizer a crise da pessoa africana. Até que ponto a filosofia africana entra em fragmento? Porque nós estamos a perder a nossa identidade como africanos. Exato. E nós estamos a viver, quer dizer, nós nos sentimos melhor falando como um europeu, vestindo como um europeu, pensando como um europeu, e não dizer as coisas nos nossos próprios termos. E quando nós achamos que ser civilizado é falar ou é vestir ou é comer como um europeu, portanto nós estamos a perder a nossa natureza, estamos a perder a nossa identidade e concomitantemente nós fragmentamos o nosso tecido social e automaticamente a nossa África fica fragmentada. Muito bem, eu gostei deste ponto de vista. Sim. Se repararmos, o que acaba de dizer é o que nós temos visto no nosso dia a dia. Primeiro, a perca dos nossos valores culturais, a perca da nossa identidade, culto africana, não é? Sim, sim. E isto está a ficar complicado. Fica complicado. Nós temos agora jovens, até mesmo sobre o ensino superior, os jovens estão a abordar. É uma questão muito fundamental que precisa realmente de uma análise muito profunda. Por quê? Porque geralmente o nosso ensino superior está virado aos programas exógenos, quer dizer, aquilo que interessa o Ocidente e não exatamente a nós. Nós temos que partir do princípio de que o que realmente traz o desenvolvimento no nosso país e no nosso continente é a agricultura, é o manuseamento do solo, porque nós temos em Moçambique, só falar de Moçambique, temos cerca de 36 milhões de terras aráveis. Temos em Moçambique 66 rios de águas permanentes que todos os dias estão sendo esgotados, estão sendo drenados no Oceano Índico e não são reaproveitados, mas já tem pessoas que para poder plantar ou semear dependem da chuva. Portanto, nós precisamos, o que eu quero dizer com isto, precisamos começar a investir numa educação que responda aos nossos desafios, numa educação que realmente, depois de um engenheiro ser formado em Moçambique, não haja necessidade de contratarmos um outro engenheiro para que venha aqui. Então, que o nosso engenheiro, que o nosso professor, que seja capaz, o nosso médico, seja capaz de resolver os problemas que o Moçambique e a África enfrentam. Muito bem. Miguel, ainda bem que do outro lado estão estudantes, não é? Sim, Eu penso sim. que podem dar um contributo
ao que está aqui o Miguel a explanar. Sim. Vamos lá. Maria, o Joel, não é? Nobel, desculpa, Nobel, Jasmine. Vamos lá. Bom, concordo plenamente ao colega. Nós não temos mais que lutar por questões propriamente de fora. Temos que primeiro nos contextualizar ao nosso país. Contextualizando-se ao nosso país, nós criamos problemas eminentemente ligados às nossas necessidades, como bem disse o colega. Por quê? Por uma questão simples. Se você assemelha-se à Europa, você fica mais distante dos seus problemas. Automaticamente passam muito tempo e vocês acabam não desenvolvendo como um país. Temos que ir em busca dos nossos problemas reais, a nível do nosso país. Quando vamos em busca dos nossos problemas reais, criamos mecanismos diante das nossas próprias condições de resolver esses mesmos problemas. Abordou também a questão das universidades. Por exemplo, uma questão muito simples. Nós, os estudantes moçambicanos, nós não temos mais que lutar. Temos vários estudantes com um intelecto bom, com uma educação boa, estrutural. Mas nós não precisamos mais lutar, e esses estudantes não precisam mais lutar por propriamente educação, têm que lutar por ousadia, persistência, disciplina. A falta de ousadia. Exatamente. Não somos ousados. Exatamente, não somos ousados, por uma questão simples. Se fôssemos ousados, íamos ir em busca, de facto, do real problema que é o quê? A nossa cultura, como levantou o colega. Se nós fôssemos ousados, de facto, nós recorremos ao quê? Aos outros problemas de outros países, porque são problemas que já estão a ser resolvidos e que tornam-se fáceis. Mas nós ainda temos problemas a nível da realidade do nosso próprio país. Então falta ousadia, falta persistência, coragem de nós assumirmos que não, olha. Em relação a este aspecto, ainda bem que vocês fazem parte de uma associação, que é a Associação dos Estudantes da UDM, não é? Em relação a estas abordagens, como associação, qual é o trato que vocês dão? Em relação a esta questão da ousadia, a esta questão de não ficarem à espera ou então no comodismo, esperar que sejam os outros a trazerem as suas ideias para nós, vocês fazem parte de uma associação e sabemos que a associação, vocês têm para aí vários membros, não é? Dentro da vossa associação. O que é que vocês levam como maneira de estar e ser dos estudantes, não só na academia, como também nesta ousadia que esteve aqui o Nobel a falar agora? Ele trouxe aqui uma abordagem que eu achei super interessante. Eu nunca havia prestado atenção que estamos com falta de ousadia. Não é? Mas acho que é ousadia. Porque eu tenho lá um projeto, mas não consigo ser ousado para pô-lo no mercado, não é? Nós estamos mais em luta de educação intelectual e, claro, tem uma parte da população moçambicana jovem que tem que lutar por isso, temos o analfabetismo, mas aqueles que podem, de facto, ajudar aqueles que não têm educação, são esses que precisam da ousadia. Não é? E esses que têm educação, intelecto, não são ousados. Nós não estamos mais em luta. Olha, tu podes sair agora para aqui na Avenida 10 de 25 de setembro. 10 de novembro, 25 de setembro. Está bem. Encontrar vários jovens intelectuais com uma capacidade crítica de análise, mas o quê? Falta aquela ousadia de dizer, olha, vamos colocar isso a funcionar, vamos fazer isso acontecer. Moçambique não precisa mais lutar. Claro, ainda precisamos lutar pela educação e intelectualismo, mas temos jovens suficientes que podem criar condições para ajudar os outros jovens que estão numa situação de ainda busca de educação. Muito Tem bem. vários jovens assim. Então Exato. falta ousadia, falta coragem, disciplina e persistência. Maria. Sim. Bom, eu acredito que um dos principais problemas dos jovens hoje em dia é a preguiça, porque para fazer a mudança, nós não podemos esperar que a mudança venha até nós. Muito Devemos bem. ser nós a fazer a mudança. A mudança, exato. E, por exemplo, na nossa universidade, o ensino ele é centrado no estudante, o que incentiva o estudante a procurar se informar mais, a procurar aprender mais e tira de uma certa forma a preguiça do estudante, porque nós realmente somos preguiçosos, nós devemos nos esforçar mais. Eu acredito que se os estudantes, porque os jovens moçambicanos, eles têm criatividade, eles têm talento e eu acredito que o que falta mesmo é a vontade de criar, de mudar,
fazer a diferença. E o que falta também nos jovens moçambicanos é o querer evoluir, porque nós não vamos evoluir estando sentados e ficando esperando a mudança, porque nós... E muitos jovens querem evoluir sentados em casa, esperando que o milagre caia do céu, não é? Exatamente. Nós, de casa, né, através das redes sociais, entre outras plataformas, nós conseguimos ver que os outros países, eles são desenvolvidos e os jovens, eles cada dia mais trazem algo novo, algo diferente para contribuir no desenvolvimento daquele país. E nós não podemos esperar que só os outros façam isso. Devemos ser nós também, como jovens moçambicanos, intelectuais, a buscar essa mudança, a fazer o diferente. Exato, muito bem, muito bem. Jasmine, então, em relação ao tipo de atividades que vocês têm promovido, quais são nesta associação? Na associação, nós temos promovido feiras, costumam ser feiras de empreendedorismo, porque nós sabemos que na nossa universidade temos todo tipo de jovens com vários tipos de negócios diferentes. Temos o objetivo de dar um espaço ao jovem através do mercado que podemos ser nós próprios estudantes, podem não ser pessoas concretamente de fora, porque na nossa universidade temos muitos estudantes, então é possível vender, é possível criar uma oportunidade de negócio. Então, nessas feiras de empreendedorismo, nós trazemos cá a ideia de todos os estudantes que têm algum tipo de negócio serem capazes de apresentar e poder vender. E, graças a Deus, temos conseguido ter sucesso, porque nas feiras os estudantes têm esgotado os produtos que estão a vender. Não só a vender, também temos expositores, porque temos colegas que estão nas artes, tem alguns colegas que estão nas ciências tecnológicas e têm grandes projetos que aproveitamos e expomos quando vamos à FACIM, para falar da nossa faculdade, expor os nossos serviços, né, que são os cursos que a UDEM dispõe. Então, através desse tipo de exercício, nós tentamos estimular o jovem a trazer algo diferente, a melhorar o seu ponto de vista financeiro, querendo um tipo de negócio que possa lhe proporcionar mais dinheiro, né? Sabemos que nós jovens gostamos disso, então temos que trabalhar. Os jovens gostam mais de quê? Eu quero ouvir de si. De que é que os jovens gostam mais? Não. Muito bem. Não. O Miguel, do outro lado, até está-se a rir, não é? Não, mas é uma verdade. Hoje o jovem gosta muito de dinheiro, não é? Mas quem não gosta de dinheiro? Um pouco no bolso não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, põe-nos até a sorrir, não é? Põe-nos até a sorrir. E como é que as redes sociais, agora estamos a falar aqui nas tecnologias, nos valores monetários, como é que as redes sociais hoje vão influenciar uma parte dos estudantes, se não os estudantes da vossa universidade? Acredito que a rede social, né, a plataforma digital é muito ampla. Isso tem a ver com o discernimento e a maturidade de cada um para não se distrair com qualquer informação que está lá posta. É preciso separar o trigo do joio. Exatamente. Nós sabemos muito bem que só de entrarmos em qualquer plataforma digital aparece todo tipo de conteúdo. Mas também na internet podemos encontrar oportunidades de negócio, podemos encontrar conhecimento, podemos ter acesso ao conhecimento, artigos publicados, a livros para melhorar o nosso intelectual. Exato. Então tem sido um desafio para nós jovens, porque nos distraímos facilmente com várias coisas, principalmente agora que todo mundo posta a sua vida pessoal e nós jovens temos a ter o problema do imediatismo, queremos tudo para agora, queremos fazer agora. Temos muita pressa. Exato. Então as redes sociais acabam nos atrapalhando muito no que é de discernir essas coisas e estar mesmo com um foco indicado para perseguir algo. Então, quer dizer que as redes sociais distraem mais do que criam um equilíbrio naquilo que se pretende? Depende da maturidade de cada um, né? Depende daquilo que a pessoa vai atrás quando entra numa plataforma digital. Distrações são várias, mas com foco pode-se sim ir atrás do conhecimento científico, pode sim melhorar a nossa capacidade intelectual, tal como o colega estava ali a dizer, podemos encontrar livros e podemos melhorar aquilo que é o nosso pensamento crítico, que é aquilo que nós devemos ter hoje em dia, com o mundo que está a revolucionar-se cada vez mais, é necessário um pensamento crítico para poder satisfazer as necessidades do país, né?
Bem, e vocês estão sendo, como eu falo convosco, como estudantes de uma academia, não é? Sim. Vocês estão sendo preparados para trabalharem com estas novas tecnologias? Como é que vocês estão em termos de faculdade? Porque parece que hoje as tecnologias é que mais falam, não é? Nós, a juventude, pese embora existam aqui alguns jovens de cabelos brancos, como eu, não é? Passamos a maior parte do tempo nos telemóveis, não é? Exato. Claro, como bem disse a colega, nós estamos na era da informação. E, por definição, informação é poder. Quem usa a informação para conciliar o que já sabe, enriquece mais o seu conhecimento. Por exemplo, temos a questão das inteligências artificiais que, entre aspas, os docentes, os formandos têm acreditado convictamente que distrai o estudante, mas na verdade não é bem assim, é uma grande mentira. O estudante que tem capacidade de articular bem a sua informação no seu cérebro, na verdade ele torna-se um estudante mais destacado com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial... Estamos a falar dos chats GPTs por aí, não é? Sim, é uma busca, são dados que estão ali. Se você concilia os estudos que você tem na universidade com a inteligência artificial, você fica um estudante destacado e uma referência. É só uma questão de saber conciliar as informações que é disponibilizado lá. E atenção, um dos maiores problemas que tem nos feito acreditar que na verdade ajuda e na verdade não está a ajudar é a questão das respostas rápidas que tem dado a inteligência. Ok, tenho um trabalho X, Y, Z que o docente deu, vou para lá, vou depositar as questões, nem procuro saber se está certo, não desenvolvo um pensamento crítico. O problema não são as respostas, é o desenvolvimento que eu tenho sobre as respostas. Eu tenho que ter a capacidade de questionar, articular, ou até mesmo desenvolver, ou não usar, mas usar como base a resposta. Então, tenho assim leques e formas melhores e eficientes de estudar, o que não tínhamos no passado. Há muito tempo era difícil estudar, tinha que ser percorrer-se distâncias longas, mas em casa, você com todo o móvel pode articular muito bem a informação. Mas isto não cria uma preguiça no estudante? Não cria, muito pelo contrário, torna-se eficiente. Vamos lá saber ali do Miguel, depois eu volto ao seu fio de pensamento. Por favor, não perca o seu fio de pensamento, está bem? Porque está interessante isto. Miguel, sim. Estas plataformas, como o ChatGPT, por aí afora, que eu não conheço todos eles, não criam uma espécie de preguicite ao estudante? Muito bem, vou secundar com aquilo que a colega disse, penso que é a Maria. Ela disse que a questão da preguiça mental é fundamental para que tenhamos aquele resultado como fracasso, sucesso, usando as plataformas digitais ou então as inteligências artificiais. Há uma obra interessante que um pensador escreve, Immanuel Kant. Ele faz uma questão importante: o que é o iluminismo? Então ele diz que o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, ou seja, ele deixar com que o homem deve parar, com que a sociedade pense por si e ele começar a criar as suas próprias relações através daquilo que ele aprendeu com a sociedade. Portanto, quando você não tem a capacidade crítica, aquilo que a colega também estava a dizer, o colega estava a dizer, de censurar aquela informação que as inteligências artificiais dão, porque aquilo é um algoritmo e você pede uma resposta e eles dão de forma automativa, mas nós temos que ter a capacidade de definir de forma objetiva aquilo que nós queremos. Portanto, o que eu vejo muitos jovens hoje, porque a tecnologia, de fato, ela veio para potencializar a sociedade intelectual, as academias. Mas hoje em África, por falta desta cultura do uso da tecnologia, usamos a tecnologia para prejudicar. Por isso que nós temos um estudante que não sabe escrever, se não consultar uma simples palavra, se não consultar na internet. Temos agora pessoas formadas que são mestres que não sabem escrever um texto, um parágrafo, porque tem problemas da escrita, da caligrafia, temos problemas, mas a pessoa sabe usar. Portanto, a tecnologia ela não pode ser como um trampolim para o fracasso de uma sociedade. Então, as pessoas estão a usar a tecnologia para partilhar, para fazer coisas que são fúteis da sociedade, mas, de fato, deviam usar a tecnologia para potencializar aquilo que já existe. Por isso que nós, quando vamos estudar as escolas cognitivistas, como a escola de Sigmund Freud, um pai da psicanálise, ele define que o processo de aprendizagem é aquele quando o estudante
através daquilo que aprendeu, consegue elaborar os novos conceitos. Significa que você não pode se limitar naquilo que você aprende na escola, assim como a nossa colega falou, que o estudante, quer dizer, o ensino, a educação está centrado no estudante. O que quer dizer? Quer dizer, nos tempos remotos nós tínhamos o professor como o detentor do conhecimento. Quem sabe tudo é o professor, mas hoje não. Através das internets, através de outras plataformas, o estudante já tem uma resposta, já pode até ensinar o professor. Ou seja, há uma simbiose entre o aluno e o professor aprende com o aluno e vice-versa. Mas o que acontece nas universidades hoje em dia é uma vergonha. O estudante tudo tem que consultar no chat GPT, não há nenhuma coisa que ele aprende que ele pode desenvolver sem o uso, sem a presença do chat GPT, o que é perigo para realmente os engenheiros, os médicos que nós temos no futuro. Porque ninguém, na verdade, pode querer ser operado com o médico que aprendeu com o chat GPT. É complicado. Ninguém vai querer... Chegas ao hospital, estou com uma dor de cabeça, um momento só, e vai consultar ali ao chat GPT o que é que vai receitar quando está com este, mas aquele sintoma. Sim, ninguém realmente vai deixar a sua casa ou o seu edifício ser construído com alguém que aprendeu com vídeos no YouTube. Não, nós precisamos realmente as inteligências artificiais, mas não como a base fundamental, mas como um elo, como é que eu digo, como uma alavanca para potencializar aquilo que nós já temos. Exato. E não como uma peça fundamental. Por isso, a questão que eu irei colocar a seguir ao pensamento do Nobel, se estas tecnologias representam uma ameaça para a juventude nos dias de hoje. Mas vamos lá, eu pedi que não perdesse o seu fio de pensamento. Vamos dar continuidade ao que vinha explanando e depois tem esta questão a responder. De facto, bem, eu concordo plenamente. Na verdade, acho que o colega acabou alinhando-se ao meu fio de pensamento. Essa era a intenção. Muito bem. Prejudica aquele que quer resultados rápidos e não quer desenvolver um pensamento crítico, resumindo. Agora, é uma ameaça para aqueles que não estão dispostos a aprender a usar. Mas para aqueles que sabem, tem a missão de ensinar aqueles que não sabem usar. É isso. Então, torna-se ameaça se aqueles que sabem não fizerem nada. É preciso que nós ajudemos aqueles que não sabem. Nós mostramos a ele que, olha, existe uma forma fácil de se chegar a uma resposta, uma determinada resposta, usando o chat, mas desenvolvendo o pensamento crítico. Eu, particularmente, desde o ano passado, falando mesmo, assumindo, desenvolvi mais a capacidade intelectual, a capacidade de articular a informação com o chat GPT, de uma forma exponencial. Mas não é porque eu uso as respostas que o chat dá concretamente. Às vezes eu até uso como base para chegar a uma conclusão que se calhar o docente deixou por aí fora. Então, nós que sabemos, temos que ajudar aqueles que de facto apresentam uma ameaça do ponto de vista da inteligência artificial, ajudar a eles a pensar que, olha, não, existe uma forma X de usar a inteligência artificial para poderes teres domínio da matéria. Não é? Porque existem lugares ou faculdades em que há um controle rígido, há docentes que controlam, e ele acaba se prejudicando porque não estudou efetivamente confiando no seu telemóvel. Então tem que se lutar com esses indivíduos, criar-se mecanismos para ensinar a eles a usarem essa mesma inteligência artificial, porque, por definição e essencialmente, a inteligência artificial, a tecnologia não é uma ameaça para a humanidade. Exato. O homem por si só é que aproveita-se daquilo para chegar a criar atalhos e prejudicar o seu desenvolvimento. Maria. Bom, acrescentando o que disse o colega, eu acredito que a inteligência artificial, ou seja, a tecnologia, ela pode ser usada como uma aliada para a vida acadêmica. Por quê? Porque ela ela facilita o acesso à informação e, de certa forma, ela promove também a aprendizagem e também amplia os nossos horizontes acadêmicos. O que se quer, na verdade, é que o estudante ele utilize a inteligência artificial como um instrumento de apoio e não como um substituto para o pensamento, porque o que acontece, na verdade, na prática, e é muito péssimo, é que a maioria dos estudantes usa o chat GPT, por exemplo, como um substituto intelectual. Usam o chat GPT para fornecer respostas rápidas, fazer paste copy e colar.
tanto que até em trabalhos mesmo é capaz de o chat, porque a inteligência artificial, né, ela pode criar em menos de 2 minutos um trabalho feito com capa e tudo, mas aquilo já cria uma certa preguiça no estudante, porque ele vai colocando na cabeça, por exemplo, que eu já não preciso mais fazer os trabalhos da universidade. Os docentes vão dar hoje e eu posso até fazer o trabalho no mesmo dia da entrega do trabalho, porque é só entrar no chat GPT, pedir que ele faça o trabalho, imprimir e entregar. Então, o problema parte mesmo da preguiça de cada estudante. Então, nós como estudantes devemos não nos limitar à informação da inteligência artificial, mas usar daquela inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, para que através daquela informação fornecida pelo chat GPT, nós possamos complementar com aquilo que nós já sabemos e pensar mais um pouco, nos esforçar, porque o chat GPT, ele cria também uma preguiça, porque ele já te dá tudo de bandeja. Tu pedes a informação, ele te dá a informação. Exato. Então, nós devemos, como estudantes, não só nos focar naquela informação, mas tentar estudar mais, pesquisar mais, e não só nos focar na inteligência artificial, mas também ler mais livros, porque os jovens de hoje em dia são muito preguiçosos. São preguiçosos, mas daqui a pouco vamos conversar com o Miguel em relação a isto, desta obra que ele vai lançar brevemente, porque interessa-nos também falar deste assunto que está aqui a trazer. Ele vai lançar uma obra, mas estamos com pouca gente ousa ler. Há esta preguicite, não é? Este desinteresse pela literatura. Então vamos tentar perceber do Miguel o que é que realmente está a acontecer. Não é? A questão que eu irei colocar à Jasmine, a vocês, os futuros professores, não é? Estarão preparados para competirem, não é? Ou trazerem qualidade de ensino com estas novas tecnologias? Acredito que sim, estaremos preparados, até porque nós estamos a crescer neste mundo da tecnologia, estamos a ver como é que realmente são as coisas, a nos familiarizarmos mais que os nossos próprios docentes. Então, nós seremos uma geração com mais domínio da tecnologia, apesar de estar em constante evolução, mas eu acredito que sim, estaremos preparados, apesar dessa evolução que tem acontecido, né? E não existe só o ChatGPT, temos DeepSeek, temos outros aplicativos também. Está a trazer aqui algumas plataformas que eu não conheço. DeepSeek. Também tem o Meta. É o quê? Sim. É da China? Sim, é um chat. Também é um chat também, quase que um chat GPT. Sim. É DeepSeek. Muito bem. Mamuto, sabia o que é DeepSeek? Não, Mamuto também sabe o que é DeepSeek. Levantar. Nós temos mais domínio e conhecimento. Muito bem. Então a juventude é terrível. Então, temos, exato, sem querer, eu cortei o seu feito de pensamento. Então estamos a falar do DeepSeek. Sim, também tem o próprio Meta no WhatsApp. O Meta. O Meta. Meta também responde mesmo como o ChatGPT. Mas também há uma coisa em comum em todos esses aplicativos de inteligência artificial, que é o português que é utilizado. É utilizado o português brasileiro. A maior parte das frases são construídas no gerúndio. Exato. Ou mesmo a formulação das palavras. O nosso português utilizado aqui em Moçambique é o português de Portugal. Exato. Mas embora o de Portugal já estão para o novo acordo ortográfico, mas nós ainda não estamos lá. Ainda não aderimos. Sim. Então temos isso. E vários estudantes, vários jovens não têm essa percepção de conseguir ver que o português utilizado não é o português correto. É por isso que muitos jovens que têm preguiça e realmente aceitam qualquer coisa que o chat da o DeepSeek ou mesmo o Meta acabam tendo negativa, mesmo sendo um trabalho com o conteúdo exato, mas pela forma de articulação que foi utilizada. O português de Portugal, as formas com que o chat... Porque não é perfeito, o chat não é perfeito. Tem vezes que ele constrói mal os trabalhos, não é aquela... Como é que eu posso dizer? A numeração não é
o formato não é. Ele pode até justificar o trabalho, mas não está correto. Vê-se mesmo que tem falhas. São coisas que nós, como estudantes, que temos uma percepção um pouco mais além daquilo que a inteligência só traz para nós, temos que conseguir perceber, pegar naquele trabalho e melhorá-lo, porque a mente humana e a inteligência artificial são totalmente diferentes. Nós podemos fazer muito mais que o chat. Então, temos que saber discernir essas coisas. E não só, digo também que podemos ser profissionais mais, posso dizer, familiarizados também com a internet, com as plataformas digitais, porque o chat dá informação que ele apanha em qualquer lugar, posso assim dizer. A maior parte das plataformas digitais. E eu posso abrir um site e meter lá uma informação. E ela vai buscar, né? Ela vai puxar. Ele pode meter lá sobre o mesmo assunto, falarmos de formas diferentes. Eu posso estar a falar de uma coisa totalmente errada, ele ir piorar o assunto, ela também piorar o assunto, ele vai conciliar aquela informação e vai entregar. Então, nós, como jovens, temos que ter a capacidade de perceber que não, essa informação não está correta. É por isso que devemos utilizar as plataformas digitais mais para procurar artigos publicados, nós sabemos que é uma informação correta, foi cientificamente provada. Exato. Temos que utilizar livros porque o chat é arbitrário, leva tudo e qualquer coisa. Exato. Infelizmente o nosso tempo, na verdade, já se foi. Eu tenho que fazer assim uma cunha para ver se vocês voltam cá na semana que vem, porque a nossa conversa ainda não acabou. Está bem? Esta ainda não acabou. Vamos arranjar, talvez aí à terça-feira da semana que vem. Eu queria ter aqui a Maria, o Nobel e a Jasmine aqui no programa Moçambique no Coração, que é para darmos continuidade a esta conversa. Está bem? Está bem. A gente arranja aí uma maneira, uma cunha, de ter aqui a Associação dos Estudantes da UDM no programa Moçambique no Coração para continuarmos. Por isso, vamos pôr um ponto não final, está bem? Porque para a semana, terça-feira, voltamos aqui a estar juntos nesta sentada. Tá bem. E o que é que gostariam de deixar lá para casa? Vamos começar já com a Jasmine, uma vez que tem aqui o telemóvel. O telemóvel não, estamos a falar nas tecnologias. O telemóvel tem eu na mão, tem um microfone. Para os jovens, eu diria que não nos deixemos levar pelo imediatismo nem pela procrastinação. Temos que conseguir correr atrás daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos, e tudo é possível, porque podemos utilizar as plataformas digitais da melhor forma, e alcançar aquilo que nós realmente queremos, tanto na parte financeira como na parte intelectual de cada um. Exato. Nobel. Bom, para os jovens eu digo que nós temos grandes fragilidades no nosso país, mas é preciso que nós tenhamos a ousadia de ir atrás das coisas. Coragem, persistência e disciplina. São essas coisas que muitas vezes faltam em nós jovens. Temos vários jovens com capacidades intelectuais de educação, mas falta ainda a capacidade de coragem, persistência mesmo, disciplina. E ser bastante ousado mesmo. Entrar em qualquer lugar. É assim que vamos conseguir combater a pobreza, essa questão de falta de intelectualismo, desenvolvimento, tudo que tem a ver com o país por si só. Então precisamos, jovens, buscar essas questões. Coragem, persistência, disciplina. Isso é extremamente importante para podermos alcançar tanto os nossos objetivos pessoais como os objetivos e os interesses do país. Muito bem. Maria? Bom, eu vou aconselhar aos jovens que insistam, persistam e invistam muito na educação, porque, como já diz a minha mãe, o livro é o melhor amigo de um estudante. Então, a educação nunca vai te decepcionar. Então, é mesmo bom que tu persistas e insistas mesmo para que um dia tu possas colher os frutos. Muito bem, muito bem. Foi muito bom tê-los aqui nesta nossa conversa, nesta nossa sala de estar, uma sala amena, simples, não é? Próxima semana voltamos a ter a Maria, o Nobel e também a Jasmine aqui no programa Moçambique no Coração. Eu não sei qual é a cunha que vamos fazer. Vamos falar, ainda bem que ela é a vice-presidente da associação, não é? Ainda bem que a vice está aqui. Vamos falar com o presidente ou então namorarmos mais uma vez aqui a vice, a trazê-los cá para darmos continuidade a esta conversa, tá bom? É super interessante falarmos disto, destas novas tecnologias e não só das atividades que vocês como estudantes estão a desenvolver para o melhoramento do nosso belo Moçambique, tá bom?
Bom, Miguel, qual é o título da obra, já agora? Não tem nada a ver com novas tecnologias, não é? Não tem por acaso. Não, mas foi uma conversa super interessante. Muito É interessante. importante trazermos isto à mesa. É importante porque realmente é o paradigma dominante. Hoje não se pode falar nada sem falar da educação. A educação é, neste caso, o epicentro do desenvolvimento da sociedade. E se você quer uma sociedade desenvolvida, então é preciso investir muito na educação. E nós agora estamos a olhar a questão da tecnologia porque é uma ferramenta fundamental no processo do ensino e aprendizagem e que, na verdade, devia ser usado de forma ética. É a questão porque a tecnologia ela vai avançando. Nós temos até na área da saúde, nós temos, por exemplo, a questão da clonagem, o que antigamente não havia. É possível agora, através da tecnologia ou da modernidade inventar, ter um indivíduo semelhante. Portanto, o mais problemático não é exatamente a tecnologia em si, é como nós usamos essa tecnologia. Exato. De forma ética, de forma responsável, para que não venhamos a prejudicar a próxima geração. Então, Muito isso bem. é muito importante. Portanto, falando sobre a obra... Que é Mistérios da Morte. Sim. Não é? Onde é que foi buscar isto? Foi mesmo uma reflexão muito profunda, onde eu sou formado na área da teologia, eu sou professor de teologia e também sou formado na área de ciências políticas. Portanto, a minha obra na área da teologia, na área da filosofia, sociologia e psicologia, então fala mesmo sobre o mistério da morte. Em breve ela vai estar disponível e tento explorar de forma muito profunda o que significa morrer. Exato. Como é que nós, como africanos, interpretamos o fenômeno morte? Será que o fenômeno morte está estritamente ligado simplesmente a um evento biológico ou também nós temos lá a presença da psicologia, temos lá a presença até do direito, temos a presença da filosofia? Porque hoje o que cruza todas as áreas do saber, o que cruza todas as cores, todas as raças, todas as etnias, é a morte. Muito bem. Eu posso ser branco, posso ser preto, posso ser africano, posso ser europeu, posso ser asiático, mas a morte é o fenômeno que une todas as raças. É aqui onde nós conseguimos ver, na verdade, que todo homem é igual. Muito bem. Então, a morte é uma questão que precisa, até então, de uma exploração ainda mais profunda. Exato. Talvez a questão que o telespectador e eu Sim, também sim. vá colocar, bom, pese embora sabemos empiricamente, não é? Temos a certeza que morreu, está ali, está morto. O que é a morte, no seu ponto de vista? Bem, na minha concepção, eu como pensador, eu como escritor, eu não defino de forma particular, de forma Exato. singular, mas eu tento trazer várias abordagens, várias interpretações, o que a religião explica Exato, sobre a relação, morte, exato, sobre o a que morte. a ciência explica sobre a morte e o que o espiritismo explica sobre a morte. Portanto, nós temos a ciência concebe o homem, a estrutura do homem, como dicotomo. O homem, segundo Sócrates, segundo Aristóteles, eles concebiam o homem como a composição do corpo e a alma. Por isso que até Sócrates dizia o homem e a sua psique. E Platão dizia na sua obra República que o corpo é a tumba da alma. Portanto, mas quando nós vamos já para a Idade Média com os Santo Agostinhos e outros, eles concebem o homem como tricotomo, a dimensão alma, corpo e espírito. Portanto, essa composição. Então, a religião vai responder essa pergunta da seguinte forma, que a morte é uma passagem para um mundo superior ao mundo em que nós vivemos. Portanto, há um mundo que é o mundo inteligível, que é o mundo suprassensível, o mundo, se eu vivi de forma consciente, de forma santa, então irei a um mundo eterno, um mundo de paz eterna, um mundo de alegria. Mas se eu vivi com as vicissitudes, com o pecado, então irei a um castigo eterno. Portanto, a morte para a religião é uma passagem
de um mundo físico para um mundo espiritual. Mas para a ciência, a morte não. A morte é o fim. A morte é o fim. Eu morri e acabou. Já não existe uma outra vida após a morte. Por isso que nós temos um grande pensador chamado Epicuro. Epicuro vai dizer que a morte não existe. Porque quando ela aparecer, eu já não existo. Muito bem. Enquanto eu existo, ela não existe. Portanto, a morte não existe. Exato. Então ele olha... Não, mas eu gostei Sim, desta. sim. Quando ela aparecer, Sim. eu já não existo. Já não existe. Enquanto eu existo, a Ela morte não existe. Não existe. Muito Portanto, bem. para ele Não existe. não existe a morte. Mas a grande preocupação não é exatamente sobre a morte em si. É como é que nós valorizamos a vida antes de chegar à morte. Então, a morte vem dar significado à vida. Significa que, por isso que nós até, Salomão, um dos grandes pensadores que escreveu o livro de Provérbios, ele diz que vale mais ir a um defunto ou a uma cerimônia fúnebre do que a uma festa. Por quê? Porque quando um jovem, dentro do seu vigor, dentro da sua juventude, dentro da sua arrogância, dentro da sua petulância, vai a um amigo que estava a divertir com ele ontem e perdeu a vida, ele fica mais sério e começa a valorizar a vida, começa a entender que a vida é um sopro, começa a entender que a qualquer momento eu deixarei de viver. Portanto, então a morte consciencializa o quanto nós devemos valorizar a vida. Portanto, a morte é um símbolo de significância à própria vida. Não se pode falar da vida sem falar da morte e não se pode falar da morte sem falar da vida. Portanto, a morte e a vida são elementos, são duas faces da mesma moeda. Exato, exato. São duas faces da mesma moeda. Então, eu procuro trazer essa abordagem dentro deste manual e também falo neste livro a questão da valorização do vivo, porque geralmente as pessoas, quando alguém morre, estão mais preocupados com o morto, com o defunto, e não com aquele que vive. Exato. Porque geralmente quem mais sofre não é aquele que foi, é aquele que está vivo. Portanto, o nosso amparo, a nossa equidade, a nossa justiça social deve estar mais ligado ao que está vivo do que aquele que foi. Portanto, é essa a abordagem que eu tento trazer e definir a morte nesses trâmites, que a morte, na visão religiosa, é uma passagem do mundo físico para o mundo. Também temos a questão da africanidade, como é que os africanos concebem a questão da morte. Os africanos, por exemplo, dizem que não, quando o indivíduo morre, ele torna-se um ancestral. Por isso que nós temos, por exemplo, alguém que está a sofrer, dizem que você não seguiu os ritos, por isso que nós temos na África, quando alguém morre, tem aqueles ritos de 7º dia, 40 dias, porque são de forma obrigatória seguir para que o defunto descanse em paz e que torne-se um ancestral, ou seja, o guardião e o protetor daqueles que estão vivos. Então, há quem diga que não, existe, as pessoas conversam com os que morreram são anjos da guarda. Então, essa toda a interpretação está abordada no livro. Portanto, o livro é rico em trazer de forma holística o fenômeno da morte. Muito bem. E outro elemento que também o direito pode intervir é a questão do indivíduo que está quase à morte, quer dizer, o moribundo no processo da sua vida terminal. Então, os médicos, em algum momento, usam um elemento chamado eutanásia ou a distanásia. A distanásia é uma morte lenta e a eutanásia é uma morte curta. Portanto, aqui entra o direito para julgar essa ação, se essa ação é moralmente correta ou não. Será que vale a pena terminar alguém só porque levou muito tempo doente? Então, será que podemos adiantar a morte da pessoa ou não? Então, é uma questão que o direito também pode avaliar e trazer as suas relações. Portanto, eu não estou lá para definir exatamente o que é a morte, mas eu trago várias perspectivas, a perspectiva islâmica, a perspectiva cristã, a perspectiva judaica, a perspectiva filosófica, a perspectiva psicanalítica, a perspectiva fenomenológica da própria morte. Exato, e olhar para estes cruzamentos todos que o Miguel faz para a materialização desta obra, parece que não foi tão fácil assim. Não foi fácil. Não foi fácil, não é? Foi fruto de muita investigação, foi fruto de muita
e não foi mesmo por ChatGPT, porque nós temos falta de rigor intelectual, onde os estudantes, agora com a inteligência artificial, as pessoas já não vão ao campo para poder investigar. E no nosso tempo, nós quando íamos à escola, íamos à universidade, não tínhamos este privilégio. Nós íamos diretamente ao campo, íamos ao cemitério para tentar investigar o que acontece. Íamos, mas hoje, sentado num quarto, tu consegues ter toda a informação. E isso é bom, mas a experiência no campo traz uma outra abordagem, traz uma outra visão sobre o fenômeno. Portanto, é muito bom ter a informação dentro da sua casa, mas René Descartes dizia assim, e Voltaire também concordava, que o pensador, o acadêmico que mais viaja, que vai ao campo do saber, torna-se mais inteligente. Portanto, eu quero encorajar as pessoas no uso das tecnologias, mas eu não quero desencorajar na visita do campo. A pesquisa do campo ainda é fundamental nos nossos dias. Muito bem. Sim. Eu já volto. Porque o Stélio Muxanga está do outro lado, está bem? Okay. Ele quer artesanato, ele faz artesanato e faz muito bem. Stélio, é um prazer recebê-lo no nosso Moçambique no Coração para falarmos um pouco deste outro lado também muito, quer dizer, de se tirar o chapéu. Eu fico maravilhado quando vejo as vossas obras, não é? A gente passeia um pouco pela cidade de Maputo, vamos aqui ao Feima, existem lá várias obras, vamos aqui ao Museu aqui é o Museu Nacional de Arte, não é? Tem ali os Macondes atrás, de um artesanato impecável, não é? É bonito. E depois temos outras associações espalhadas aqui pelo país. Bem, saudações. Eu respondo pelo nome de Stélio Júnior, tenho 22 anos de idade, sou técnico agrícola de formação. Sou produtor de hortícolas, sou empreendedor, sou ativista comunitário. Tenho uma turma de explicação gratuita, onde, além da alfabetização, eu procuro fazer com que as crianças cresçam conscientizadas sobre a importância da preservação do meio ambiente, razão pela qual tenho promovido limpezas na minha comunidade e plantio de árvores. Tanta coisa. Sou artesão também. Tanta coisa para um jovem. Como é que consegue conciliar tudo isto? Depois vamos ter a música aqui do Francisco, que é médico, é músico, ativista social. É tanta coisa. Como é que vocês conseguem arranjar tempo para tudo isto? Eu não consigo. Bem, é difícil dizer como conseguir tempo, mas quando tu queres, tu consegues gerir o pouco tempo que tens. E assim Exato. vai indo. E então, esta paixão pelo artesanato vem por conta de tantas atividades que tem no seu dia a dia? Bem, aos meus 15 anos de idade, eu me perdi nas turbulências da adolescência. E a minha família no meu bairro, Patrício Lumumba, é muito conhecida. Eu não deveria sair, tinha que ficar em casa confinado, por aí 2 meses. Era muito malandro nessa altura. Sim, então foi nesse tempo que eu acompanhava os programas da TVM e via outros artesãos a fazer alguma coisa. Na minha zona tem uma lixeira, eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa para ter um dinheiro, né? Foi onde comecei a frequentar a lixeira, onde recolhia as garrafas e chegava em casa, higienizava e transformava em vasos. Conseguia vender. E quando terminaram as férias, eu voltei à escola. Recordo que eu levava uma garrafa comigo na pasta. Depois das aulas, eu ambulava e mostrava. Eu pedia licença nas casas, mostrava às pessoas. E assim eu conseguia clientes. Muito bem, muito bem. E hoje está a trabalhar com... Bom, estamos a ver ali aqueles objetos, são espetaculares, Sim, não é? Sim, sim. Aqui o que é? Aquilo é uma garrafa e revestida de quê? De areia e tinta. Areia e tinta. Sim. Traz aquela consistência toda? Sim, sim, sim. Não temos cola, mistura, não temos nada. Bem, e Bom, depois... também tem-se dito que o segredo é a alma do negócio, né? Por favor. Sim. Então... Exato. Então vai falando destas imagens que estamos ali a ver. Vimos uma fotografia onde está com várias crianças. É a minha turma. Ali foi no 1 de junho, quando promovemos o plantio de árvores na minha comunidade. E tem também as mesinhas de pneu.
que tenho feito, porque tenho visto muito pneu descartado na rua de qualquer maneira e eu vejo aquilo como luxo que pode me dar algum dinheiro. Muito bem, muito bem. Está ali, está ali. Sim, sim. Por exemplo. Bonito, sim senhora. Obrigado. E tudo isto é venda, não é? Sim, sim. Tudo sim, isto sim. é venda. Sim, sim. Quem são os seus maiores compradores? Eu trabalho mais com as redes sociais. Bem, depois de ir ao internato me formar E no faz ensino. bom uso das redes sociais, porque Sim. num dado momento do programa falou-se não é, Sim, nas sim, vantagens e desvantagens das mesmas, não é? Sim, sim. E eu fiquei muito bem atento e percebi que de facto muitos jovens não usam muito bem as redes sociais. E eu procuro também transmitir isto, porque é através das redes sociais onde eu consigo os convites para televisão, onde eu consigo parcerias. Por exemplo, no ano passado eu consegui a oportunidade de expor os meus produtos na FACIM, a convite do Ministério da Como Agricultura. foi estar nesta feira, a Feira Internacional de Moçambique? Sim, foi um momento inexplicável, imensurável. Foi uma semana muito cheia, em que troquei contactos com várias figuras públicas do nosso país, tal como Filemon Soazi, o Samora Machel Júnior. E só pelo simples fato deles aproximarem, se interessarem pelos meus produtos e levarem o meu contacto, aquilo já era inacreditável. Então, mas depois de vender, eu perdi minha carteira com tudo de valor, meu celular parou de funcionar e... Mas como assim também? Então, consegues ter grandes clientes, Sim. consegues fazer boas vendas e logo depois das vendas perde a carteira? Sim, sim. Eu perdi a carteira, pego o celular para ligar para minha mãe, para informar que devemos preparar mais produtos, o celular para de funcionar, termina assim, venho para casa, fico doente. Oh, isto. Vamos lá chamar aqui o Francisco para cantar, para ver se aos males espanta, não é? Melhor. Vamos receber aqui o Francisco. Vamos lá, Francisco, entra aí, vamos lá cantar. Temos dito que quem canta aos males espanta. E a sua música, com certeza, vai espantar aqui algum mal, quer dizer. Primeiro, faz boas vendas, depois das vendas, perde a carteira. Quando pega no telemóvel para informar a mãe que perdeu a carteira, o telemóvel deixa de funcionar. Chegado a casa, acaba adoecendo. É tanta coisa para um jovem só. Que começa esta atividade com 15 anos. Está de parabéns, está de parabéns. Esta sua história é incrível, é muito boa. Ainda tem mais para partilhar com os telespectadores, mas agora vamos mesmo relaxar com um pouco de música, está bem? Então, vamos à música aí. Francisco Stoy no nosso Moçambique no programa. Vai cantar para si, telespectador. Nós já voltamos aqui à conversa com Francisco, com o Miguel e também com o nosso grande homem do artesanato. Vamos à música. Jahane elele ayeni emwa jahane iyafushela kaya kamondlani iyafushela ntumbuluku wa mondlane iphahla iteka unidade itwanano itumano itsembano ikulisa Moçambique iyafuna kuchaya vitende iyafuna kukina kalago iyafuna kuchina shigubu iyafuna kuchina makwaye ayeni emwa jahane elele ayeni emwa jahane elele ayeni emwa jahane elele ayeni emwa jahane
Ayeni mwajani iya pushela amarume tiozita Moçambique. Ayeni ya pata mamba ya unidade, mamba ya Ntwanano, mamba ya Kurulo no mutikweni za Moçambique. Iramba povo moçambicano, iramba ba deputado, niramba niti ose. Ayeni mwajani ia pata atinena e 3 de fevereiro babavo. Dia dos heróis moçambicanos, dia dos heróis moçambicanos. Ayeni mwajani, ayeni mwajani, ayeni mwajani, ayeni mwajani. Yowe wasala Shivambu Modani Chuza Galaga Takulaginho Takulaginho Tute Takulaginho Tute Tute Oh Chukua. Chaya tingo mai kenso ikenza mondani iya chaya tingo mai pulo ikula mondani ichondi sati tsongwa tano avitu la mondani ikina marabeta ikina shoshi grupu ikana shivambo itunisa mondani. Ayeni mwajani, Muito bem, sim senhora. Naquele Tchaculaguinha pensei que fosse levantar mesmo o pé, não é? A idade já não ajuda. A idade já não ajuda, Já quer não dizer, ajuda, ainda estamos com osteoporose sem... É preciso trazer dançarinos para apoiar. Muito bem, mas está, esta música é nova, não é? É música nova. Estou a trabalhar agora para um outro álbum, porque agora vou lançar o segundo álbum. Uau, muito bem. Dentro deste ano, eu não sei quando, estou à procura do patrocínio para ver se consigo fazer isso. Mas, enquanto isso, agora vou entrar num trabalho, a continuação do trabalho educativo, para a mobilização social, para a saúde. A saúde oral. Saúde oral e saúde em geral. Ah, muito bem, porque houve uma altura em que era mais saúde oral e agora já abriu o campo, não é? O campo, não é? Agora já posso falar de muitas outras coisas também. E com a especialidade que eu tenho de saúde comunitária, então abre espaço para eu falar de muita coisa, com conhecimento, com know-how, não é? Exato, das exato. coisas. Mas também eu vou trabalhar muito nas obras ligadas ao Eduardo Mondlane, porque eu penso que tenho que fazer uma história bem própria do Eduardo Mondlane cantando. Muito bem. E fazendo. Mas para isso eu vou precisar de muito apoio das universidades, algumas coisas que podem ser úteis para poder elaborar letras que dizem alguma coisa sobre o Eduardo Mondlane, porque eu penso que estamos a ignorar este embundeiro, este grande homem, o homem da nossa unidade nacional, a pessoa que eu considero de herói nacional, na verdade. Muito bem, muito bem. Vamos lá perguntar aqui ao Miguel, o que achou a música do Francisco? A música é muito importante e necessária para uma sociedade e sem perder de vista a música dele, é uma música que consciencializa uma sociedade. A música, segundo, eu gosto de citar pensadores, segundo Platão, é a única arte genuína e digna de ser cultivada.
porque nós tivemos vários artistas, nós temos um artista e temos ele também uma Temos arte. ali o Stélio Júnior, Sim, não é? a arte, antes muito de olhar para a questão financeira, é uma ferramenta muito importante para a educação de uma sociedade, Exato. principalmente para a libertação de uma sociedade. Nós tivemos vários artistas que, mesmo no âmbito do contexto da luta, da libertação, desempenharam um papel muito fundamental. Tivemos artistas como Carveirinha, tivemos artistas como a Noêmia de Souza. Então, escreveram, pensaram, cantaram sobre o hino da negritude, que tinham como o objetivo libertar o homem preto e consciencializar, ainda no âmbito da negritude, a ideia de que nós podemos fazer alguma coisa e podemos pertencer a uma sociedade. Portanto, está de parabéns, meu pai, e nós estamos aqui para apoiar. Ele disse que queria apoio, nós estamos aqui para apoiar como Associação dos Escritores. Eu vou conversar com os meus colegas escritores e nós vamos apoiar naquilo que nós pudermos, seja por financeiramente, seja por obras literárias. Nós vamos apoiar e vamos dar tudo quanto for preciso para que este sonho se torne uma realidade. Uau. Muito obrigado, muito obrigado. Muito muito bem. obrigado, muito Agora obrigado. fala bem da obra dele, não é? Exatamente. Mistério da Morte. Como é que veio? Só o título da obra, Mistério da Morte. O que é que o remete? É que quando nós chegamos à terceira idade, todo mundo começa a pensar: o que é que me resta agora? E quando chega a essa pergunta, todo mundo tem essa pergunta. É quando começa a pensar: o que é que não fiz, o que é que não vou fazer, o que é que eu tenho que fazer? Mas a morte é uma coisa que a gente não podemos prever quando é que vai acontecer e como é que vai acontecer. Mas também já não sabemos para onde é que nós vamos. Exato. E numa passagem que vem na obra do Miguel, é que um pesquisador, não, um ator, já dizia que a morte não existe, não é? Sim, sim. Já dizia que a morte não existe. Há muitas filosofias que andam aí. São teorias que eu penso que são teorias que ninguém prova isso. Exato, não é? mas eu gostei exatamente desta. Eu não sei porquê, eu apaixonei-me por esta teoria. Sim, sim. Enquanto eu vivo, a morte não existe. Sim. Enquanto eu morto, a morte também não existe. Porque... Sim, ela só aparece quando eu já não existo. Exato. Portanto, ela não existe. Porque, na verdade, o sentido existencial de uma substância, ela está no fator criacional, ou seja, só existe aquilo que foi criado. Então, se nós formos a ver, mesmo em contexto teológico, a Bíblia diz que Deus criou tudo, mas não vem lá que Deus criou a morte. Portanto, a morte não estava no plano, é um acidente, é a falta de alguma coisa. É o mesmo que dizer o escuro, a escuridão. A escuridão não existe, mas o que existe é a ausência da luz. Portanto, a morte em si não existe, o que existe é a ausência da vida. Muito bem. Está ali. Tá. Mas estás de parabéns, eu penso que isso vai abrir muito as cachimônias de todos nós para procurarmos saber o que é que vai acontecer depois da terceira idade. Para não dizer existe a morte, como ele disse. Não é? Exato. Então, agora, vamos lá saber como é que acabou a história aqui do Stélio Júnior, quer dizer. Mas isto é muito azar para um jovem só, quer dizer. Stélio, como é que esta aventura termina? Depois da doença, o que é que aconteceu? Bem, eu sou muito persistente, ousado e persistente mais uma vez. Então, depois do que aconteceu, eu voltei para casa, tinha que recomeçar. Exato. Sim, tinha que recomeçar e voltei a Machamba, comecei a produzir de novo. Tive a colheita, consegui voltar a processar, porque além da produção de hortícolas, eu trabalho com processamento de produtos agrícolas pós-colheita. Porque acredito que em Moçambique produz-se bastante, mas porque no meio rural os produtores não têm conhecimento das tecnologias de processamento dos produtos agrícolas, eles acabam perdendo uma parte da produção por isso. Então eu faço chips de batata doce, chips de banana, faço óleo de coco, faço jam de malambe, faço jam de tomate, de massala, entre outros frutos. Faço molho de piripiri, achar de manga. Me deixa feliz ao Stélio esta ousadia que tem. Sim. Não é? Está com quantos anos agora? Ao homem posso perguntar a idade, agora
a minha produtora, a Lúcia, a Antônia, a Selma, por favor, eu não sei quantos anos tem e já estou aqui há séculos a trabalhar com elas, não é? Eu tenho 22 anos de idade. Tem 22 anos de idade. Sim. Sim. Muito bem. Está aqui. Está aqui. E não fica à espera, não é? Não. Não fico à espera. Eu acredito que as pessoas conquistam o que elas querem. E sentado em casa, nada vem. E todos os dias eu vou buscar aquilo que eu quero. Por mais que não consiga, vou tentar. Exato. Sim. Será que na sua obra literária tem uma passagem que fala de jovens como o Stélio Júnior, não é? Eu tenho um outro livro que fala sobre a educação competitiva. Na área da educação, eu escrevo, me espelho muito na visão de Martin Heidegger. É um dos grandes pensadores alemão. Ele articula uma palavra, uma máxima muito importante. Ele diz que ensinar é mais difícil do que aprender. Porque ensinar não é só ter muito conhecimento, mas é saber transmitir o conhecimento. Portanto, se a arte que ele tem consegue transmitir para que os outros jovens contemplem e vejam a beleza da natureza, porque o artista é isso, é interpretar o que a natureza fez de tão bom. Portanto, este é o papel do artista. Portanto, associado à persistência, à coragem, à ousadia dele, eu acho que é um dos exemplos que os jovens podiam seguir. Porque muitos jovens hoje não fazem alguma coisa porque dizem que não, os meus pais não têm condições. Não, Essa tem sido a desculpa, não é? A desculpa. No meu caso, quando ele estava a falar, eu também tive que olhar para a minha história. Foi uma história muito difícil. Eu tive que estudar num contexto em que ninguém podia pagar minha faculdade. Eu tive que caminhar 11 quilômetros para ir à faculdade e voltar, sem pão para poder comer, sem dinheiro para pagar propinas, mas porque eu tinha um objetivo e queria alcançar um sonho e tinha que criar condições, tinha que ensinar os meus colegas, me davam alguma coisa para pagar a minha faculdade. Eu tinha que de manhã ir a Machamba, poder cultivar a Machamba de alguém e ter alguma coisa para poder ir. Portanto, foi uma história muito interessante e hoje nós estamos aqui. Portanto, a desculpa é a expressão dos fracassados. Portanto, a coragem é a expressão dos valentes. Então, eu quero, desta forma, parabenizar o Stélio e continuem assim os demais jovens que estão a assistir o programa, sigam este exemplo, porque nós precisamos de jovens que amanhã constroem uma história e que podem realmente transmitir isso, deixar um legado para a próxima geração. Muito bem, muito bem. Depois deste episódio, nunca mais voltou a perder a carteira. Nem um telemóvel, não é? Avariou. Não. Depois deste episódio vieram mais batalhas, mais lutas, porque eu agora gostaria muito de cursar engenharia ambiental, então decidi me envolver numa luta que é buscar uma bolsa de estudos para cursar engenharia ambiental, porque eu acredito que tendo bases científicas sólidas, eu posso transformar lixo em carteiras escolares, lixo em petróleo, lixo em diesel. Mas para tal eu preciso de uma bolsa para cursar engenharia ambiental e dar o meu contributo no que diz respeito ao desenvolvimento da pátria, garantindo a sustentabilidade ambiental, econômica, assim como a social. Razão pela qual eu passei a submeter cartas nas instituições privadas aqui de Moçambique e concorri para outras da Europa. Infelizmente, as da Europa eu perdi por não possuir alguns documentos. E as daqui de Moçambique, particularmente a UDM, uma vez que estiveram cá os estudantes, eu submeti carta em dezembro. A resposta não foi tão lá boa, mas ainda estou em busca de... A esperança é a última que morre, não é? Sim. A esperança é a última que morre. Sim. Francisco, estamos aqui com um jovem, não é? De muita força, muito vigor. Com muita garra. Muita persistência e garra à mistura. Então, eu só quero dizer uma coisa. As lutas, elas começam, mas não terminam. Começas uma luta, não termina. Se eu te dizer como é que comecei a escrever música educativa até agora, poucas portas se abriram, algumas abriram, graças a Deus. Teve apenas o patrocínio de um álbum, que foi o primeiro. Aliás, nem chegou a ter. Ou teve do Ministério da Saúde? Não, do Ministério da Saúde nunca tive nada. Mas entrou e parece que estava tudo bem. Estava a andar um bocadinho depois. Quando ia chegar a parte dos fundos saírem. A coisa foi outra. Então, teve
tiveram alguns canadianos, eu estudei no Canadá, alguns canadianos tiveram que me patrocinar a edição do álbum, mas todo o álbum, a gravação, eu fiz com os custos pessoais. Então, essa é a forma de lutar. O pouco que a pessoa tem deve utilizar para as coisas andar. O segundo álbum eu estou a fazer sozinho, sem ninguém, sem apoio de ninguém mesmo. Até a produção. Já tenho o álbum produzido, só estou à procura do sítio para editar e lançar, e fazer o lançamento. Que mesmo as televisões, quando tu chegas lá e dizes, vou pedir 30 minutos para fazer o lançamento do meu álbum, te contam muitas histórias. Mas a pessoa tem que ser persistente, tem que ir à luta. Aquelas músicas educativas, um dia, quando eu não estiver, como ele fala da morte, um dia vão falar sobre isso. Quando eu já estiver naquela passagem da morte, vão falar disso. Mas o que a gente quer é fazer coisas que vão ser úteis à sociedade. Que a própria sociedade podem saber dizer que o fulano fez isto. Então, continua a lutar. Um dia as portas vão se abrir. Eu sou um exemplo disso. Não está sendo muito fácil. Mas quando as pessoas pegam o meu álbum, tocam, dizem, aqui, música educativa, música com mensagem. Não há ninguém que pega o meu álbum e diz, isto tem mensagem, isto é útil. Que seja ele não profissional da saúde, todo mundo diz que as músicas são boas, têm mensagem, são úteis, mas nunca utilizam. Porque eu também lutei e consegui colocar as músicas na Sociedade dos Escritores, de Autores Moçambicanos. Então, há direitos que eu tenho para você utilizar. Mas tudo isso, estou a lutar para que eu deixe um legado, para que os futuros homens da saúde possam fazer isso. Então, vai à luta, você é muito jovem, vai conseguir. E um dia, quando conseguir, eu não estarei lá, estarei ao lado deles. Muito bem, muito bem. Já voltamos. Miguel, o nosso tempo é extremamente curto e nem chegamos a ventilar, nem chegamos sequer a falar. Eu tinha tantas questões para si, mas não foi possível nesta edição. A semelhança do que eu disse aqui aos meninos da UDM, eu ainda quero estar aqui consigo, porque é bom ouvi-lo falar, é bom sentir, não é, esta força que tem em tentar transmitir aquilo que pensa, o trabalho da sua investigação. Eu fico feliz por isso, deixe-me confessá-lo que aprendi muito, não é? neste nosso brincar, alguma coisa que entrou, e eu ainda quero voltar a ter esta sentada consigo. O lançamento da sua obra está para o mês que vem, se a memória não me trai, Sim. ou está para o mês que vem, se a memória não me trai. Então até lá temos muito tempo. Sim. Ainda vamos sentar duas ou três vezes, Sim. antes do lançamento da Sim. obra, está bem? Sim. Com a sua devida permissão. Depois a produção vai entrar em contacto consigo, que é para combinarmos quando é que voltamos a tê-lo cá, e deixe-me dizê-lo que vai ser num futuro breve, não é? Vai ser brevemente, isto não é, não vai levar muito tempo. O que é que gostaria de deixar ficar lá para casa, porque ainda voltamos a tê-lo aqui? Sim. Eu queria encorajar aos acadêmicos, aos jovens, que... Mas só antes de tu, Sim. por que escolheu a teologia? Eu queria fazer-lhe esta pergunta, não é? Por que um teólogo? Bom, por que este Miguel teólogo? Sim, é a pergunta que deve pairar na mente de todo ser humano que vive na Terra é: quem sou eu? Exato. De onde eu venho e para onde eu vou? Essas são as três maiores perguntas. E através dessas perguntas, aí surge a ciência, surge a religião, surgem os fenômenos que existem na sociedade, na natureza, na subnatureza. Tanto eu procurava na teologia entender o significado da vida. Muito bem. Então, é por causa desta compreensão, da demanda do saber, do significado da vida, onde eu fui encontrar o significado da morte. Muito bem. Então, por isso que eu, antes mesmo de eu deixar essa vida, então, decidi escrever sobre isso. Muito bem. Mistério da Morte. Uma sim. obra a ser lançada ainda este ano, não é? Brevemente. Sim, em breve, próximo mês. Exato, próximo mês. Quero convidar a todos que venham. Posso deixar o contato e também ainda estarei aqui mais esteja à vezes. vontade, esteja à vontade. Então, é uma obra muito, muito, muito interessante, e também encorajar os jovens a terem esta cultura da leitura, ou seja, consumir aquilo que é nosso. Está aqui o nosso artista, o nosso pai está a cantar,
mas acredito que pouca gente consome. Então temos que ter este hábito de consumir o que é nosso. 85 no 075 78 39. 85 075 78 39. 85 075 78 39. Muito obrigado, Miguel, por estes 2 dedos de conversa aqui no programa Moçambique no Coração. Brevemente voltamos a tê-lo aqui porque vai ser ótimo falar de tanta coisa que tem a ver com a literatura do nosso país, que não chegamos a ventilar, e era a pretensão nossa falarmos disto nesta edição, mas há mais marés do que marinheiros. É isto. Até breve, acredito que até breve vamos ter mais coisas por falar. Muito Exato. obrigado. Muito obrigado. Sim. Stélio, estamos mesmo a fechar. Ok. O que eu gostaria de deixar ficar lá para casa? Jovem, batalhadora, que não depende e não fica à espera, depois daquele castigo que teve de 2 meses, decidiu ir ao lixo e de lá saiu com estas ideias todas. Levava alguns vasos à escola, saía da escola, ia batendo portas. Exato. Sim, senhora. Bem, as oportunidades não vêm ao nosso encontro. Nós temos que ir atrás delas. Jovens, amanheceu há muito tempo, está na hora de nos preocuparmos com o nosso futuro. E, acima de tudo, nos focar na educação. Porque eu acredito que, aliás, Eduardo Mondlane, uma vez que o nosso pai estava a cantar uma música que fala mesmo do Chivambo, ele dizia que a educação é o melhor instrumento para combater o sofrimento de uma comunidade. E vamos apostar mesmo na educação, que é o que eu mais quero neste momento, me formar em engenharia ambiental através de uma bolsa. E eu sou Stélio Júnior, meu objetivo com a pátria é dar o meu contributo no que diz respeito ao desenvolvimento da mesma, garantindo a sustentabilidade ambiental, econômica, assim como a social. Meu contato é 8777988447. 8777988447. Podem acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, Stélio Júnior Muxanga, no Facebook, Instagram. Muito obrigado, Stélio. Francisco, vem cá. Porque nós voltamos a ter aqui o Francisco próxima sexta-feira. Já estou eu aqui a dar a agenda, veja só. Voltamos a ter aqui o Francisco sexta-feira, telespectador, porque quase que não falou e tem muito a partilhar consigo. E é a nossa pretensão conversar e bebermos um pouco do que é que o Francisco anda a aprontar por aí durante estes tempos que quase não nos esbarramos. Mas o contacto, e vai fechar com mais uma música. Sim. O contacto é 84 23 98 25 7. E dizer obrigado à minha esposa, a Judite, e a Caçula, e todos os meus filhos. E obrigado à comunidade da Manhissa e à comunidade do Bairro Ferroviário, onde eu vivo, cá na cidade de Maputo. E a todos os amigos que me apoiam. Vamos conversar mais na sexta-feira, como diz aqui o próprio. Muito bem. E foi deste modo, telespectador, que levamos mais uma edição do programa Moçambique no Coração. Em nome desta vasta equipe, aquele abraço bem forte. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com muito mais para si. Música e Francisco, no programa Moçambique no Coração. Otelele vaziva titus colecho samamau. Otelele vaziva titus colecho samamau. Vamos à escola, menino, aprender o ABCD. Aprender 1, 2, 3, para contar os nossos passos, para o bem do país, para o orgulho de nossos pais. Escola, escola samamau. Escola samamau. Otelele vaziva titus colecho samamau. Otelele vaziva titus colecho samamau. Lindas flores que nunca murcham, como disse vovô Samora. Vamos todos aprender, o futuro é agora. Pegue na tua sacola e vamos à escola, porque é bom, anima a aprender. A escrita
escrever o ABC, a contar 1, 2, 3. A escrever o ABC e a contar 1, 2, 3. Escola, escola Jotsamama. Escola, escola Jotsamama. Otelele vaziwa titu, escola Jotsamama. Otelele vaziwa titu, escola Jotsamama.